Muito bom dia! Que bom que você chegou! Continue firme ouvindo a Bíblia todos os dias aqui. Assim, em um ano, você terá ouvido a Bíblia inteira. Vamos começar? E no final, compartilhe, porque assim a palavra de Deus chega em quem precisa. Vamos começar hoje com o Salmo 103. É um salmo de Davi, um hino à suprema graça de Deus. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós, todos, seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós vimos que aqui o Senhor falou bastante conosco a respeito de temer a Ele, obedecer. Vamos agora para Provérbios. Hoje leremos Provérbios 14, do 17 ao 19. Diz assim: A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez
mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Velho Testamento, Juízes, capítulos 15 e 16. A vingança de Sansão. Passado algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E comentou com o pai dela: "Vou até os aposentos da minha esposa." Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: "Eu entendi que tu não a amavas e não a querias mais, e por isso a entreguei a um dos seus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela em lugar da irmã." Ao que Sansão respondeu a ele: "Desta vez ninguém poderá me acusar quando eu acertar as contas com os filisteus." Em seguida, partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus, e assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: "Quem fez isso?" E lhes contaram: "Sansão foi o responsável, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: "Já que agistes deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós." E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta do rochedo de Etã e ali se recolheu. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: "Por que nos atacastes?" Ao que eles replicaram: "Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou." Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: "Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizeste?" Ao que ele lhes justificou: "Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente." Então eles lhe disseram: "Desçamos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus." Mas Sansão lhes pediu: "Jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis." Diante do que eles anuíram: "Juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos." Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos.
Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada e aquele local passou a ser conhecido como Colina da Queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de Fonte do que Clama, que permanece fluindo até nossos dias em Lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Capítulo 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então comentou-se na cidade: eis que Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram a noite toda à porta de Gaza. Não se moveram durante toda a noite e descansaram argumentando: esperemos até o romper do dia e então o mataremos. Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite. E então levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina que está em frente da cidade de Hebrom. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. E Dalila indagou a Sansão: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua maravilhosa força e somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Sansão explicou para Dalila: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco-flechas frescas que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrar Sansão. Dalila havia escondido alguns homens no seu quarto e então gritou: os filisteus vêm sobre você, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro frescas como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo, e assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Mais tarde, disse Dalila a Sansão:
zombaste de mim e me disseste mentiras. Mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. E Sansão tornou a explicar a Dalila. Ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando? E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: Até agora brincaste e me iludiste com tuas mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Então Sansão declarou a Dalila: Se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão adormecesse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as suas tranças da sua cabeça num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti, ele despertou rapidamente do sono e arrancou o pino com o tecido. Protestou Dalila: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Como todos os dias, ela importunava Sansão com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. E Sansão abriu todo o coração, revelando a Dalila o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse Sansão, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre de minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo de minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Então Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida, mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: Vinde agora, mais esta vez, porque Sansão me contou toda a verdade sobre o seu segredo. E os príncipes dos filisteus voltaram a Dalila, levando toda a prata prometida. Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, Dalila chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando. E acordando do sono, Sansão disse: Sairei
e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus prenderam Sansão, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Então, os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício em honra ao seu deus Dagom e para comemorar seus feitos, pois exclamavam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. E assim que o povo avistou Sansão, passou a bradar louvores ao seu deus Dagom, dizendo: Nosso deus Dagom nos entregou nas mãos o nosso adversário, responsável pela destruição da nossa terra, aquele que multiplicou o número dos nossos mortos. Com o coração cheio de júbilo, gritavam: Trazei-nos Sansão, para que possamos nos divertir com ele. E assim, tiraram Sansão do cárcere a fim de divertir todo o povo. Colocaram Sansão em pé entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao jovem que o guiava pela mão: Por favor, deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, pois preciso me encostar nelas. A casa de Dagom, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença de Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Yahvé e ora: Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, Sansão exclamou: Que eu morra com os filisteus. E em seguida, ele empurrou as colunas com toda a sua extraordinária força e o templo de Dagom desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a família do pai de Sansão foram buscar o corpo dele. Eles o levaram e o sepultaram nas terras que ficam entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz e chefe de Israel durante 20 anos. Concluímos aqui a história de Sansão. Vamos terminar a nossa leitura de hoje com o Novo Testamento, que está em João 2. E conta a história do primeiro milagre de Jesus. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse para ele:
eles não têm mais vinho. E Jesus disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada jarro levava 2 ou 3 metretas. Irmãos, uma metreta pode ter de 80 a 120 litros. E lá estavam 2 ou 3 metretas. Então pode ser que o Senhor tenha transformado 360 litros de água em vinho. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e disse para ele: Todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora? Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu Jesus para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: O zelo pela sua casa me consumirá. Os judeus contestaram Jesus, dizendo: Que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? E Jesus respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi construído este templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Jesus, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Até aqui, queridos irmãos, concluímos a leitura de hoje. Essa questão do Senhor ter limpado o templo de todos os cambistas e de todos os animais é uma questão muito séria, porque eles tinham um acordo com os líderes religiosos. Os animais tinham que ser perfeitos, então muitos desses animais os próprios líderes devolviam
para os cambistas que vendiam de novo os mesmos animais. E as pessoas que tinham comprado o animal com o dinheiro de muito suor achavam que o animal tinha sido sacrificado em favor de si, livrando-o dos seus pecados, e o animal estava de volta lá com os cambistas para ser vendido novamente. Esse tipo de corrupção existe há muito tempo e até hoje, infelizmente, na igreja também do Senhor, onde está o joio e o trigo. Queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça crescer com a sua palavra. Fiquem todos muito bem, compartilhem para que o Evangelho chegue até as outras pessoas. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de ouvir o que o Senhor quer nos dizer através dos escritos que o Senhor fez chegar a nós. O Senhor guardou até os dias de hoje. Obrigada, Senhor. Senhor, faz com que consigamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ti, o Teu modelo que está na Tua palavra. Abençoa todos nós, no Teu santo nome, Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Fiquem todos bem, compartilhem então o vídeo e amanhã a gente está aqui de volta, se o Senhor assim o fizer.